Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, com alegria, celebramos a memória de São Timóteo e São Tito, companheiros de São Paulo apóstolo. Então, que nós possamos rezar para que o testemunho destes santos homens nos estimule em nosso testemunho do Evangelho de Jesus. Então, a primeira leitura está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, aqui na primeira leitura, nós temos o início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. E aqui, ele fala sobre a aflição de Paulo por Timóteo, E aqui ele fala, a firmeza e a constância no ministério. E aqui ele fala, recordo-me da fé sincera que tens. Então, que a gente possa realmente, louvar e glorificar a Deus e anunciar sempre o seu evangelho, dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 10, versículo 1 a 9. Lucas capítulo 10, versículo 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis, pois, que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, na celebração da memória de São Timóteo e São Tito, companheiros missionários de Paulo apóstolo, o Evangelho nos diz que Jesus escolheu e enviou outros 72 discípulos missionários, além dos 12, os quais já havia enviado. Então, o número 72 na Bíblia tem um sentido de toda a humanidade. Portanto, o envio desses 72 toma um significado de universalidade da missão. Em todos os tempos, a igreja toda é enviada, pois sua vocação é a missão. A igreja toda, é enviada, pois sua vocação é a missão. Então, o Senhor orienta os enviados que, em primeiro lugar, rezem pelo êxito da missão. Em seguida, alerta quanto aos perigos e tribulações inerentes à tarefa missionária, mas devem confiar na providência e na assistência divina. Então, o conteúdo da missão é o anúncio da paz e da proximidade do reino de Deus. Então, neste ano em que a Igreja concluirá o Sínodo dos Bispos, questionemos
Até que ponto nós e a nossa comunidade vivemos a missão, trilhando um caminho comum na comunhão com a participação de todos. A igreja é una, a missão é a mesma para todos os missionários que somos nós, que formamos um só corpo. Então, que nós realmente possamos sempre, que nós possamos nos unir para essa missão de anunciar, para nos unir para a missão de anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.